Juros altos, eleições no radar, conflitos globais e custo de construção pressionando o setor. Será que ainda existe espaço para investir em construtoras na bolsa? Nos últimos meses, o mercado passou a olhar com mais cautela para o setor, principalmente aquelas empresas mais expostas ao segmento de médio e alto padrão. Enquanto parte do mercado começa a questionar o fôlego dessas companhias, algumas incorporadoras de baixa renda seguem entregando resultados sólidos, dividendos elevados e surpresas para os investidores. As condições avaliadas por analistas como saudáveis do Minha Casa Minha Vida ainda impulsionam uma forte demanda por imóveis de baixa renda, e as empresas expostas ao programa surgem como opções defensivas diante de um cenário de incertezas. Mas quais construtoras olhar? Tem ação avaliada como barata demais para ignorar, mas que também carrega sinais de alerta importantes no curto prazo, enquanto outros nomes são oportunidades para quem quer construir uma carteira defensiva. Chegou a hora de descobrir aqui no MoneyPix se é hora de comprar ou de vender. Esse é o quadro para quem gosta de informação quente, análise na medida certa e, claro, aquele toque MoneyPix para te ajudar a decidir se vale ou não colocar as ações na sua carteira. Já deixa o like, se inscreve no canal e bora começar mais um episódio. A Cyrela, uma construtora de alto padrão, está no radar como um ativo barato demais para ignorar, mas existem pontos de atenção para essa tese. O Itaú BBA passou a tesoura no preço-alvo das ações, que saíram de R$ 37 para R$ 33 reais, tendo em vista um mercado mais fraco de imóveis de luxo em São Paulo e marcado pelo aumento dos estoques e desaceleração das vendas. Nesta empreitada, a velocidade de comercialização da Cyrela caiu para cerca de 15% a 18%, abaixo dos níveis próximos de 25% registrados entre 2023 e 2024. Mesmo assim, a casa avalia que a empresa negocia múltiplos considerados deprimidos, com os papéis cotados a cerca de 0,8 vezes o patrimônio estimado para dezembro. Segundo o BBA, a construtora possui atualmente uma posição de estoque maior no segmento de alta renda do que em anos anteriores, atingindo 15 bilhões ou 14 meses de vendas. Mas calma, uma análise mais detalhada sugere que a pressão está concentrada em poucos empreendimentos. Ainda que a acessibilidade continue sob pressão, os analistas pontuam que as comodidades diferenciadas, o posicionamento premium dos produtos e a execução de vendas de excelência devem manter um desempenho relativamente superior ao longo do tempo. A avaliação é de que ainda existe valor na estratégia da construtora de combinar operações de alta renda com atuação no segmento popular por meio da Vivaz. No fim das contas, a diversificação da Cyrela ainda sustenta a tese do banco. Dessa maneira, apesar da redução do preço-alvo, a recomendação permanece de compra. Já na avaliação do Bradesco BBI, a Cyrela se beneficia principalmente em um momento de melhora doméstica, embora enfrente um momento mais fraco no curto prazo. A casa também reduziu o preço-alvo, de R$ 41 para R$ 36 reais, mantendo a recomendação de compra. A Cury é um dos nomes que está posicionado no setor de baixa renda e preparado para navegar em um cenário macro incerto. Hoje, ela é a principal preferência do Bradesco BBI no setor, que vê a construtora como o nome mais consistente na maioria das combinações, especialmente em um cenário sem grandes gatilhos no curto prazo. E agora um ponto importante. Essa avaliação é sustentada por um dividend yield, o rendimento de dividendos, ao redor de 15% entre o segundo semestre de 2026 e 2027, e uma potencial reprecificação relevante caso o cenário global melhore nos próximos trimestres. A Cury também é vista pelo BTG Pactual como um dos principais destaques entre as empresas de baixa renda. O banco permanece com preferência no segmento em relação às empresas de médio e alto padrão, considerando que, mesmo com as preocupações em torno da aceleração dos custos de construção, os resultados do primeiro trimestre de 2026 dessas empresas permaneceram sólidos. Para a Cury, a recomendação do BTG é de compra, com preço-alvo de R$ 44 reais. O otimismo em torno da ação conta ainda com Citi, que, segundo os analistas, se destaca com 89% dos seus recebíveis financiados em contas para entrega, mitigando em grande parte a pressão adicional de custos. Na leitura do banco, o nome está entre os mais protegidos diante do atual momento do setor. O Citi é mais um dos bancos que mantém visão positiva para o segmento de baixa renda. O principal risco que as construtoras enfrentam atualmente é o aumento inflacionário provocado pelo conflito com o Irã. A inflação mensal dos custos de construção, o INCC, saltou de uma média de 0,3% antes do conflito para 1% em abril. Embora o ciclo da pandemia de Covid-19 tenha deixado claro como a inflação de custos pode pressionar as margens das empresas de baixa renda, os analistas do banco acreditam que hoje o setor está melhor posicionado
pressionado, devido a uma disciplina de preços mais rigorosa, maiores provisões para custos e um monitoramento orçamentário mais rígido. Nesse cenário, a Tenda é apontada como opção para quem busca proteção, uma vez que as necessidades residuais de repasse permanecem moderadas. O Banco Gringo mantém a recomendação de compra para a ação, com estimativas revisadas para cima, impulsionadas por margens mais fortes do que o esperado e repasse efetivo dos preços. Reforçando a fama da Tenda de ativo defensivo, o Bradesco BBI aumenta a lista de indicações da ação para cenários mais adversos. A construtora é um nome para quando se busca um ativo menos sensível a fatores como custos e juros, que são justamente dois dos pontos que vêm gerando sinais de alerta no setor. Ela ainda tem o posto de principal preferência do BTG Pactual no setor, em um contexto mais difícil para o segmento de médio e alto padrão e com um cenário macro mais desafiador começando a pesar sobre a velocidade das vendas, a Tenda segue com recomendação de compra pelo banco. O cenário desafiador não impediu que essa empresa entregasse bons números. Pelo contrário, a Direcional, uma das maiores construtoras do Brasil, divulgou os resultados do primeiro trimestre com ótimas notícias. Os números mantiveram a forte dinâmica operacional observada nos últimos trimestres, conforme apontam analistas da Empíricos. Mesmo com a pressão sobre o setor de construção civil, o resultado reforçou a execução consistente da companhia. Os analistas destacam 3 fatores para os bons números. O primeiro é o crescimento de vendas. Os lançamentos somaram 1 bilhão em valor geral de vendas, sendo aproximadamente 860 milhões de reais correspondentes à participação da companhia, uma alta de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Somado a isso, a expansão da receita líquida alcançou 1,16 bilhão no trimestre, um aumento de 30% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Por fim, se destacam os elevados níveis de rentabilidade. A margem bruta ajustada alcançou um novo recorde histórico de 42,9%. Expansão de 10 pontos base em relação ao trimestre anterior. Para os analistas, esses pontos reforçam a consistência operacional da companhia. Mesmo que a retomada da inflação de custos tenha piorado o balanço de riscos para o setor nos últimos meses, a Empíricos continua enxergando valor na tese, principalmente pela forte demanda no segmento econômico, elevada eficiência operacional e disciplina na gestão de custos, preços e capital. Os papéis estão presentes nas indicações da série Empíricos Renda Extra, que reúne ativos com potencial de pagar bons dividendos. Se você quer saber mais sobre todas as ações indicadas pela Empíricos na série, é só clicar no link que deixamos na descrição. Essas foram as principais recomendações da semana. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com quem também vai gostar dessas dicas. E não se esqueça, toda segunda-feira tem vídeo novo no MoneyPix, aqui no canal do Money Times. E me conta, como você está construindo a sua carteira em um cenário de incertezas? Até o próximo episódio.